Ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, pelas evidências marcantes, constantes, de que tudo aquilo que foi revelado não é de autoria humana, e sim divina. Obrigado, Senhor, porque temos consciência disso. Obrigado porque sentimos o desejo disso. Obrigado porque queremos nos preparar para isso. Obrigado, Senhor, porque os tremores não acontecem na terra, eles acontecem no nosso coração, no meu coração. Obrigado, Senhor, porque ainda que preocupados com alguma coisa que pode nos contaminar, louvado seja o teu nome, porque fomos invadidos, atingidos pela tua graça, pela tua misericórdia, que não nos contamina, porque quando invade, sem pedir licença, porque precisamos e carecemos, não destrói, reconstrói. Obrigado, Senhor, porque tudo isso nos mostra vislumbres de um novo céu e de uma nova terra, onde já não haverá mais luto, pranto e dor, conforme a tua promessa. Obrigado, Deus, porque estamos aqui, quem sabe com muita saudade daqueles que já se foram, mas que aguardam na sepultura o momento em que os seus olhos se abrirão, que o fôlego de vida novamente será soprado e se levantarão, e juntamente conosco para o encontro do Senhor nos ares. Obrigado, Senhor, porque para a maior de todas as enfermidades, o Senhor se manifesta em cura, o pecado, Senhor. Querido Deus, temos tanto que te agradecer. Se o Senhor nos permite esse momento, e nessa circunstância, e nessa situação, então esse momento tem que ser especial. Fala ao nosso coração e me usa, Senhor, como porta-voz do Senhor. A palavra é tua, nós somos teus, e que a palavra encontre lugar no coração que o Senhor criou, que precisa bater em profunda harmonia com o teu. Sintoniza, Senhor, a nossa mente com o céu. E que desse satélite divino e poderoso e sobrenatural, as informações da tua graça, da tua misericórdia e da tua justiça possam, Senhor, alcançar esse receptor humano, cheio de falhas, cheio de problemas e dificuldades, que quer ter a sua vida transformada. Por favor, Deus, nós oramos e te agradecemos, e nos entregamos ao Senhor para te ouvir em nome de Jesus. Amém e amém. Você tem ali aí no monitor, no seu monitor, ou no seu celular, ou no seu computador, na sua TV, você tem aí uma imagem. É só para te lembrar que nós teremos essa semana um assunto muito bacana que será abordado, é buscando primeiro o reino. E há uma promessa no capítulo 6, verso 33 de Mateus, que se a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu quero todas essas coisas. Então pode ter certeza que a partir de amanhã, às 20 horas, eu estarei conectado para ouvir o que o Senhor vai dizer através do pastor Josemar e do pastor Marcelo.
Pastor Josemar você já conhece, pastor Marcelo, ele é o líder desta área no território aqui de São Paulo, que chama União Central Brasileira, é um amigo pessoal meu, os dois, e são pessoas extraordinárias que Deus tem usado de uma forma muito especial. Vai valer a pena. Por favor, compartilhe, assista. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse, no capítulo 1. Nós temos aqui uma declaração bíblica que ela é muito importante, ela é impressionante, ela é urgente, ela é necessária. Capítulo 1 de Apocalipse, no verso 3, ele diz assim: bem-aventurados, essa é uma expressão que traduz felizes. Felizes são aqueles que leem, felizes são aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. E eu chamo a sua atenção para essa última sentença aí do verso 3, que diz assim: pois o tempo está próximo. Não há nenhuma redundância por parte desse canal ou por parte dos pregadores em estarem mais propensos a falar de coisas que estão acontecendo nesse tempo. Nós não somos apocalípticos, mas nós nos interessamos muito pelas revelações do Apocalipse. Na verdade, nós nos interessamos muito por toda a palavra, porque a palavra de Deus, e ela aqui diz que felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras escritas e reveladas aqui. A revelação da Bíblia, nesses 66 livros, aproximadamente 35 mil versículos, é a maneira que Deus escolheu de condensar aqui um plano, uma estratégia para que eu e você fôssemos salvos em Cristo, pela sua graça. Mas que uma vez conhecendo a Cristo e a sua graça, pudéssemos felizes viver em obediência, como resultado desse amor, dessa misericórdia que nos alcança. E você vai ver ao longo de todos os capítulos da Bíblia, o interesse de Deus de mostrar a história e através da história se revelar em amor, em graça, em misericórdia. E constantes apelos são feitos para que no momento final, eu e você e a nossa família possamos estar salvos e preparados. E à medida que o tempo fosse passando, segundo o roteiro apresentado por Deus e definido aqui neste livro, os eventos que a profecia chama de escatum, como se fosse a terra sacudindo, esses eventos sucessivos e cada vez mais próximos uns dos outros, eles pudessem revelar a urgência que o homem tem em aceitar essas coisas e viver essas coisas, pois o tempo está o quê? Próximo. Não o tempo daquela festa acontecer, não o tempo da gente realizar aquele sonho, não o tempo da gente comprar aquele determinado aparelho, porque a promoção vai acabar, porque o tempo está próximo, o tempo em que tudo isso vai terminar, porque Jesus vai voltar e eu e você poderemos estar juntos para irmos viver com Ele por toda a eternidade. Não tem coisa mais significativa do que essa. Não tem coisa mais especial do que essa. Não tem coisa que invade mais a mente e o coração do que essa. E se não acontece dessa forma,
O problema não está em quem apresenta a mensagem. O problema vai estar naquele que recebe a mensagem. Sabe, queridos, não faz muito tempo eu estive aqui apresentando uma mensagem para vocês, para mim também, e depois que nós conseguimos voltar a abrir as igrejas, nós temos aqui no distrito que eu pastoreio, são 6 igrejas, e aí sumi um pouquinho aqui desse contato direto aí com você, mas eu estava aí assistindo às igrejas, orientando as igrejas, sofrendo com os que sofrem, me alegrando com os que se alegram. Estamos construindo igrejas numa fase pior, porque tudo aumentou muito, mas vamos em frente, em nome de Jesus, reformando algumas coisas, conhecendo outras pessoas, estudando a Bíblia com outras. Mas, recentemente, eu disse aqui para vocês que nós estamos vivendo a pior crise do cristianismo. Não sei se você se lembra disso. A pior crise do cristianismo. E alguns autores, eu disse para vocês, e eu relembro isso agora, eles estão dizendo que estamos vivendo uma era que eles chamam de pós-cristianismo. Vivemos o período todo do cristianismo depois que Cristo veio aqui e o instituiu. E agora, por causa dos chamados cristãos, estamos vivendo, segundo esses autores, uma etapa chamada pós-cristianismo. Isso chama a minha atenção e deve chamar a sua também. E a pergunta é, estaria o cristianismo superado? Por causa de nós, obsoleto? Na verdade, deveria ser a palavra. Nós somos orgulhosos como cristãos. Verdade, nós somos orgulhosos como cristãos. E é o que não me refiro à denominação da qual eu sou pastor. Porque eu estou falando de você, eu estou falando de outras denominações. Na verdade, eu estou falando do comportamento do cristão. E nós somos orgulhosos, sim, quando nós nos referimos a nós nesse contexto. Determinadas expressões que nós usamos, elas mostram esse nosso orgulho por nós sermos cristãos. É você mesmo. É isso mesmo. Por exemplo, encontrei a igreja verdadeira. Já ouviu isso? Já falou isso? Outra expressão, esta é a igreja remanescente. Já ouviu isso? Já falou isso? Uma outra expressão que talvez você já tenha usado, ou pelo menos ouvido, aqui está o povo de Deus. Como se o povo de Deus se resumisse apenas a um grupo de pessoas. Essas declarações, elas são verdadeiras, sim. Porque elas partem do pressuposto do coração sincero, que independente da sua denominação, no usufruto da sua verdade, ele diz isso, querendo afirmar a sua posição, o seu conforto por fazer parte disso que é o cristianismo. Mas seria isso o mais importante, eu pergunto para você? Seria isso o mais importante? Definir lugar e não estado. Definir o seu estado, o meu estado, o nosso estado. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurados, na verdade, são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que neles são escritas, porque sabem que o tempo está próximo. Sabe, nós gostamos muito, gostamos muito desse aparelho, né? Mais pelos seus aplicativos do que
fazer uma chamada ou receber uma chamada de alguém. E gostamos muito de tirar fotos, né, de todos os lugares, de todas as pessoas, mas tem uma coisa que nós fazemos muito, é fazer os nossos selfies, não é? E você não publica aquele que você tirou a primeira vez. Você, na verdade, tira vários, você faz vários, e aí você, depois de escolher o melhor, é assim que você se mostra. Porque nós queremos mostrar sempre o que nós temos de melhor. O mundo, ele fez com que a gente se comportasse dessa forma, querendo sempre mostrar aquilo que temos de melhor, nunca aquilo que nós somos, aquilo que temos de ruim, e na verdade escondemos de tudo, de todos, as nossas falhas, os nossos defeitos, temos incrustados em nós um discurso triunfalista no nosso comportamento como cristãos. E aí fazemos e publicamos aquilo que melhor achamos que nos representa, as melhores imagens, as melhores poses, os melhores sorrisos, revelando essas coisas que muitas vezes não somos exatamente, não é exatamente aquilo que nós somos. Estaríamos nós vivendo nesse comportamento uma crise de identidade. Estaríamos nós vivendo uma grande crise de identidade. Quando Deus mandou que João escrevesse as cartas às igrejas, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, Deus estava preocupado com a sua igreja, a igreja dele. Deus estava preocupado com a sua igreja, a igreja dele. Existiam muitas outras igrejas ali no território da Ásia. Existiam muitas outras localidades. Mas Deus escolheu escrever, através de João, uma carta específica a cada uma dessas igrejas. Ele escolheu 7. Essas cartas direcionadas a essas igrejas, queridos, elas estão representando períodos proféticos. Essas cartas também, elas têm uma relação com a história da igreja naquele período. Essas cartas também, elas têm uma relação, quem sabe, com o momento em que o crente, o cristão, esteja vivendo naquela época passada e hoje na época presente. Características que estiveram presentes e direcionadas e apontadas para aquelas igrejas como períodos proféticos, como situação real, literal, as pessoas, porque nós representamos a igreja de Deus, a quem essas cartas estão sendo direcionadas, possuíam, quem sabe, no seu comportamento, características que se assemelham àquelas descritas para cada uma dessas igrejas. Assim se mostra o livro de Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, quando essas cartas estão sendo apresentadas. Essas igrejas estavam fundadas, sabe, nos princípios estabelecidos na primeira vinda de Jesus. Ele apresenta o cristianismo, ele apresenta caminho, ele apresenta verdade, ele apresenta vida. E esses princípios revelados a essas igrejas, representadas nesses períodos, e aqueles que ali estavam e viviam esse cristianismo, tudo isso tinha em vistas que eles estivessem preparados para o desfecho agora final da segunda vinda de Jesus. Esse era o grande objetivo, e nós não podemos perder de vistas, em momento algum, a perspectiva desta revelação, que é justamente preparar o povo
preparar a igreja e preparar você e preparar a sua família para o grande momento da segunda vinda de Jesus. Esse é o grande porquê, esse é o grande propósito, esse é o grande objetivo. Porque tudo gira em torno disso. E como nós já vimos no finalzinho do verso 3 do capítulo 1, porque o tempo está próximo, exatamente esse tempo que antecede a vinda de Jesus. Porque o tempo está próximo. Deus estava querendo chamar a atenção daqueles crentes que viviam ali. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Esmirna. A carta que foi escrita a Esmirna, essa igreja, sabe, gente, ela representava um período profético da história da igreja. Essa igreja, ela foi perseguida por 10 anos, num período terrível de Diocleciano. Diocleciano, nesses 10 anos, liderando ali Roma, ele então persegue os cristãos, persegue Esmirna. Os cristãos eram jogados nas arenas, as feras os devoravam. Nesse período de Esmirna, aparece na história um homem chamado Policarpo. Policarpo, ele foi condenado à morte com 86 anos de idade. Ele foi amarrado a um poste, colocaram a lenha ali debaixo dos seus pés, e quando os algozes foram ali para acender aquela fogueira, alguém se dirige a ele e diz assim: olha, se você negar esse Cristo, nós vamos desamarrar você daqui e você vai viver. Porque você está sendo condenado exatamente porque você acredita nele. Nega esse Cristo. Nega esse Cristo e você vai viver. E para a surpresa daquelas pessoas que ali estavam, Policarpo, ele se vira para aqueles algozes e diz assim: por 86 anos, eu tenho servido a esse Jesus. E não houve nenhum dia que ele me desapontou. Como poderia eu negá-lo agora? Podem acender a fogueira, porque estou determinado a morrer por Cristo, a despeito de qualquer circunstância. Eu estou determinado a morrer por Cristo. Como poderia eu negá-lo agora? Porque o tempo está próximo. Período de provações, período de perseguições àqueles cristãos. Pode ser que você esteja passando por um momento difícil, por uma provação, um momento de grande luta. Mas acredite, pois o tempo está próximo. Eu quero chamar a tua atenção para uma outra igreja que, na verdade, está representando o período de tempo que nós estamos vivendo. Esse período de tempo começou no ano de 1844 e se estenderá até o dia da volta de Jesus. É o período que corresponde a uma igreja chamada Laodiceia, que na linguagem bíblica significa povo em juízo. Esse é o período de tempo que nós estamos vivendo. É como se essa carta tivesse sido escrita exatamente para nós, para que nós pudéssemos ter uma reação em relação àquilo que é apresentado nela. Estamos representados aqui nesse período, vivemos no período de Laodiceia, possuímos as características de Laodiceia, ou até mesmo podemos ser chamados de Laodiceia. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. O que diz a Bíblia sobre ela? O que diz a Bíblia sobre Laodiceia? No capítulo 3, a partir do verso 14 do livro de Apocalipse,
diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, que tu és miserável, que tu és pobre, que tu és cego, que tu és nu. Mas eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos. Sê, pois, zeloso e arrepende, diz o verso 19 no seu final. Aconselho-te. Claro que a perspectiva aqui também é a volta de Jesus, porque o tempo está próximo. E no capítulo 20, verso 22 de Apocalipse, você sabe muito bem, aquele que dá, 22, verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Essa é a perspectiva também desta carta, porque o tempo está próximo. Nós precisamos acreditar isso. Queridos, das 7 igrejas que recebem então essas cartas, a única que se manifesta é a igreja de Laodiceia. A única que se manifesta diante daquilo que recebe por parte do Senhor é a igreja de Laodiceia. E por incrível que pareça, quando ela se manifesta, ela não se manifesta em reconhecimento da condição que foi apresentada e estabelecida pelo próprio Deus a ela. E não se esqueça, por favor, que nós estamos representando aqui no tempo que estamos vivendo. Nós estamos representando o Laodiceia, ou temos características de Laodiceia, enfim, Deus está chamando a minha atenção, chamando a sua atenção, chamando a nossa atenção. E a resposta de Laodiceia, que deveria ser uma entrega completa diante dessas verdades tão intensas, tão profundas e tão tristes, que deveria ser de contrição, de entrega, de mudança, a resposta de Laodiceia é completamente antagônica a isso que Deus queria dela, mas se propõe a dizer: eu sou rica, eu não tenho falta de nada disso que você está dizendo, eu estou bem, você está equivocado nas suas declarações, não é verdade isso. Ela se manifesta, mas ela está equivocada. Como muitas vezes nós estamos querendo justificar ou dizer que é ele que está errado. Nós estamos certos, que não precisamos de mudança, como se não soubéssemos que o tempo está próximo. A gente precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Igreja, por favor. Ei, família, por favor. A gente precisa entender isso. Sabe, a poucos quilômetros
de Laodiceia. Existia um lugar lá no alto, chamado hoje de Pamukkale. É ali na Turquia, lugar de Laodiceia. Pamukkale é um lugar conhecido de águas termais. Já naquela época dizia, e você vai entender por que o Senhor, através de João, chama a atenção daquela igreja dessa forma. Lá em cima, as pessoas se banhavam águas quentes para fugirem do frio. Lá embaixo, eles não tinham essa água quente. E aí mandavam lá de cima a água quente para eles. Mas quando as águas quentes chegavam lá embaixo, essas águas já estavam o quê? Mornas. Não mais frio nem quente. Sabe por quê? Porque não era próprio para se banhar, porque não eram mais quentes. E não eram frias o suficiente para serem bebidas. Não serviam para nada. E aqueles que tentavam bebê-la sentiam ânsia de vômito, sentiam náuseas. Você entende o que o Senhor queria dizer para aquelas pessoas e para nós? Sabe, Deus é amor, igreja, Deus é amor. Mas um dia, Ele não suportará mais a mornidão das pessoas. E Ele terá que vomitá-las como ato da sua justiça. É isso que Ele está dizendo. Sabe, querida igreja, querida família, querido irmão, irmã, querido amigo, sabe? Nós não somos mornos para o nosso time de futebol. Nós não somos mornos para os nossos hobbies. Nós não somos mornos para os nossos ídolos. Nós não somos mornos para a academia, para as dietas que fazemos. Nós somos intensos. Nós não somos mornos para as nossas paixões. A mornidão de Laodiceia só afeta um aspecto da vida, a vida espiritual. A mornidão não afeta o que eu amo. O Senhor dá alguns conselhos para Laodiceia. Por favor, compre de mim o ouro, o colírio, as vestiduras brancas. Por favor, só Ele tem isso para nos dar. Ele diz que está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Uma refeição passada juntos era símbolo de um compromisso. Ele quer fazer um compromisso conosco de amor. Eis que estou à porta e bato. É como se ele estivesse dizendo, me permita dizer, e desculpa se isso vai te ofender, mas é para mim também. Esse é o miserável, esse pobre, nu. Deixa eu entrar, por favor, na tua vida, porque o tempo está próximo. Deixa eu entrar,
vasculhar as tuas intimidades, tirar as sujeiras escondidas debaixo do tapete, nos esconderijos da alma, do coração. Deixa eu dissipar as culpas que te atormentam. Deixa eu perdoar os teus pecados. Deixa eu afugentar aqueles que indevidamente foram introduzidos dentro da tua vida, da tua história, e precisam desaparecer em nome de Jesus. Deixa eu entrar. Se você observar bem, nessa porta não existe maçaneta do lado de fora, porque o papel dele é abrir e o seu, bater e o seu é abrir. E a maçaneta está do lado de dentro. Então, por favor, deixa Jesus entrar. Porque o tempo está próximo. Igreja, o tempo está próximo. Se você não se conforma em ter as portas da igreja fechadas e limitadas para a sua entrada, por que você aceita fechar a porta do teu coração para a entrada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Deus, Ele é onipresente. Você não vai encontrá-lo só aqui nos dias de culto, você deve encontrá-lo em todos os lugares, a todas as horas, principalmente agora, que Ele bate no teu coração. Nós vamos ouvir uma música especial. E por favor, deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus hábitos. Por favor. Para vivermos a maior experiência da nossa vida. Uma experiência real e significativa com Jesus. Porque o tempo está próximo. Você gostaria, se você quer ter essa experiência, mudar, por favor, vamos nos demonstrar e apresentar quentes, fervendo ao Senhor. E aí você na sua casa, abraça a sua família, se ajoelhe, se levante, mas por favor, diga para Ele que você quer isso na sua vida, na sua história, para sempre, em nome de Jesus. Canta, Mena, por favor. E que Deus fale ao nosso coração um pouco mais. Quantas vezes já chorei, tantas outras implorei, Senhor, o teu perdão. Mas só agora percebi que as minhas lágrimas não saíam do coração, Senhor. Em pedaços eu me sinto, feri teus sentimentos, não fui digna do teu perdão, Senhor. Sou um pássaro sem ninho, que outra vez errou o caminho, preciso da tua direção. Senhor, eu entrego totalmente minha vida sem reservas. Quebra as algemas que me prendem, oh Senhor. Mais uma vez eu venho a Ti, em nome do amor que tens por mim. Preciso te dizer que eu caí.
mais uma vez eu venho a ti, em nome do amor que tens por mim, oh meu Senhor. Mais uma vez eu venho a ti, preciso te dizer que eu caí outra vez, outra vez. Perdoa-me outra Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela manhã desse dia, que não foi como nós havíamos programado, planejado, mas foi exatamente como o Senhor queria. Muito obrigado, Senhor, pela maneira tão maravilhosa e gentil que o Senhor vem nos visitar, onde quer que nós estejamos, assentados, em pé, ajoelhados, embargados, olhos lacrimosos, coração tocado. Obrigado, Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos faz entender que o tempo está próximo. Senhor, toma aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, toma o nosso coração. Mais uma vez, Tu não és o Deus da segunda chance, Tu és o Deus das chances. Mas um dia, conforme a Tua palavra nos disse mais uma vez, o Senhor não vai mais tolerar a mornidão e terá que vomitar-nos de Tua boca, Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja a beleza da Tua lei. Senhor, é para os que se perdem que o Evangelho está encoberto. Senhor, ajuda-me a entender que tudo eu posso naquele que me fortalece. Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Senhor, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Tu és o Deus refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Ó Deus, obrigado porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Obrigado porque aquele que dá testemunho de todas essas coisas, ele diz mais uma vez nessa manhã: eis que venho sem demora. Senhor, arranca do nosso coração um amém como o Senhor nunca ouviu, de a certeza e a confirmação de que queremos isso, Senhor. Isso não são textos decorados, é a expressão do nosso coração, Senhor, porque já não vivo eu, mas é Cristo que vive em nós. Obrigado, Deus. Caminha conosco, Deus, e que caminhamos contigo.
Neste mundo teremos aflições, mas teremos bom ânimo, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora vem, Senhor Jesus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E sei que a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que tomaram a mesma decisão. Nós te suplicamos, Senhor, e nós te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.